Flamengo pegou o tadinho do Nova Iguaçu. Pô, deu até dó do Nova Iguaçu. Foi 5-0. Alguma surpresa? Olha, a única surpresa que eu vi nesse jogo é eu achei que do jeito que estava que ia ser 8-9-0. Foi só 5-0. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Parecia um jogo treino, não parecia um jogo realmente um jogo que valia alguma coisa. Os jogadores do Flamengo estavam tranquilos, você vê que às vezes nem corria tanto. Tinha dribles que estavam sendo dados, rolinho, pisa na bola, volta, que parecia às vezes quando você está na praia, o pai brincando com o filho criança, sabe, faz aqueles dribles desconcertantes. A diferença técnica do Flamengo para o Nova Iguaçu era sacanagem. Não só contra o Nova Iguaçu, em se tratando de campeonato carioca, a diferença do Flamengo para todos os clubes é gigantesca. Então o Flamengo tem a obrigação de ser campeão carioca. Cara, obrigação, acho uma palavra muito pesada. Mas se o Flamengo não for o campeão carioca, para mim é uma surpresa muito grande. Talvez um único time que possa criar alguma situação diferente é o Fluminense, né? Até porque historicamente o Fluminense às vezes sempre complica para o Flamengo. Foi assim ano passado, onde o Flamengo também tinha um time muito melhor. Mas se der a lógica, o Flamengo vai ser campeão carioca. Se não for campeão carioca, para mim é uma surpresa gigantesca. O Nova Iguaçu, tadinho, entrou lá em campo para fazer o quê, pô? Era tentar evitar uma goleada daquelas vexatórias. 5-0 é vexatório? Mas, de novo, podia ter sido 8 ou 9-0 tranquilamente. E quando estava 11-11, já era um jogo, já estava uma baba, aí o Nova Iguaçu teve um jogador expulso, aí a baba virou a baba do boi, era uma festa, entendeu? Eu acho que podia ter sorteado alguém da arquibancada para descer, para jogar, entra aí, que ia fazer gol também, entendeu? Ia fazer gol. O jogo assim, agora... o Flamengo tem culpa? Não tem culpa. Eu sei que vão encher o saco, vão xingar, né? Porque hoje as pessoas, elas entendem o que elas querem, não o que a gente está falando. Então vão falar bobagem, vão me xingar, normal. Mas, gente, era um jogo de festa. Não tinha, sabe? Se o cara lá que vende o sorveteiro descesse lá, ia fazer gol também. Mas contra o Madureira não fez. Contra o Madureira não fez. O Vitor Pereira fez aquelas mexidas erradas, tal. O Madureira soube fazer uma retranca. O Nova Iguaçu, tadinho, foi jogar no Maracanã. Como o Madureira, se viesse jogar no Maracanã com a torcida, né, aquele puta calor, também o Flamengo ia ganhar fácil. Basta entrar nesse Campeonato Carioca, que tecnicamente, o nível técnico é péssimo, é horroroso, é muito ruim. Coisa que, infelizmente, vem acontecendo no Campeonato Carioca já de muitos e muitos anos. Cara, o que eu posso falar é o seguinte. Se não ganhar, se o Flamengo entrar em campo com 30% de nível de concentração, 30%, o Flamengo ganha qualquer jogo. 30%. Daqui precisa entrar focadaço, não, zero, não precisa. 30% ganha. Ganha de todos esses times pequenos do Rio, que são muito ruins. Ganha do Botafogo, hoje ganha do Vasco. E aquilo que eu falei, talvez o Fluminense possa dar uma incomodada. Então, o Flamengo fez o que tinha que fazer, era o adversário que tinha pela frente, ponto final. Para fazer testes, né? Começa com um time mais, digamos, alternativo e aos poucos vai colocando os titulares e mais uma vez eles fazem a diferença, principalmente o Gabigol. Mas deu para fazer boas observações hoje? Acho que sim, acho que os testes não foram exatamente por opção dele, a opção física, né? Isso. Não é que ele chegou, tanto é que ele falou que ele faria 3 jogos com o time principal, meio de semana. Final de semana passado, meio de semana e final de semana agora. Aí no meio de semana ele já reclama, ele dá uma grita ali e hoje sim faz alguns testes em função de descanso, porque daqui a uma semana já tem Flamengo e Palmeiras. Acho que as grandes novidades desses testes foram Mateuzinho e Cebolinha. Ele hoje conseguiu ver um Flamengo como ele idealiza. O Flamengo abrindo bastante campo, Mateuzinho para um lado, Cebolinha para o outro. O Flamengo volta para o seu eixo de 2022, né, jogando muito pela direita com o Mateuzinho, Felipe Luiz
segurando um pouco mais. E aí tem o Cebolinha do outro lado, algo que ele não conseguiu, porque quando ele tinha o Ayrton Lucas pela esquerda nos outros jogos, não tinha exatamente alguém que conseguisse abrir o campo pela direita. Hoje ele consegue Mateuzinho abrir o campo de um lado, Cebolinha abrir o campo do outro, e os dois muito bem. É preciso pontuar também. Uma expulsão. O Nova Iguaçu tinha um time muito frágil, com um jogador a menos. Aí você bota a cavalaria ali com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel no segundo tempo. Você não sabe brincar. Aí um vira 2, o 2 vira 3 e vira 5, e o Flamengo cumpre o seu papel. O Fernando Praz, ele trazia um ponto de debate ao longo da semana que eu achei muito interessante. O Mauro roubou uma percepção ali do Léo, então eu vou roubar do Praz, nosso colega aqui, porque ele fala, quando a gente olha para o Flamengo, que vai muito bem no fim de semana passado, não vai tão bem no meio de semana e vai muito bem de novo no fim de semana, e tem uma final no fim de semana que vem, por que não acreditar também, seria bom ouvir o Vitor, que isso é parte do planejamento, que o auge da semana não seria exatamente o meio da semana, que ali teria uma dosagem de jogadores desgastados, que o auge pode ser final de semana, para bater final de semana que vem contra o Palmeiras numa rotação. E a rotação de hoje lembra muito a rotação do final de semana passado. A qualidade não perdeu, né? Basicamente os mesmos jogadores do meio de semana. Era no Maracanã, quase 50 mil pessoas de novo, Flamengo acelerando um pouco mais, uma fragilidade do adversário, um gol no início que abre, claro, o caminho, só que você vê os jogadores um pouco mais numa rotação de trabalho ali, que parece que o pico da semana tem sido sempre o final de semana. Então pode ser que seja isso, porque no sábado que vem, daqui a uma semana, tem o Flamengo e Palmeiras. Dentro do que era possível, rodando, descansando, girando elenco, acho que o Flamengo tentou colocar ali todo mundo perto do que seria o ideal, porque o ideal não vai existir no primeiro mês de trabalho, para essa final contra o Palmeiras. E aí quando você tem um seu adversário cansado, um homem a menos, Gabriel, Arrascaeta, Everton Ribeiro descansado, e você ainda teve um Vitor Pereira se dando ao luxo de jogar com 5 jogadores aí pra frente, só o Thiago Maia bem fixado, você tinha o Mateuzinho ultrapassando, e além dele você tinha Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta pelo meio, Cebolinha do outro, e lá na frente, Pedro e Gabriel. Aí é muito difícil para o adversário, é sentar e esperar. Se a bola entrar, é isso, 5-0. Ô Pedro, você citou Mateuzinho e o Cebolinha como novidades, né, para o Flamengo. De fato são, o Cebolinha vinha jogando abaixo, voltou a fazer uma boa partida. A ajeitada do Mateuzinho aí é uma coisa fina. Categoria. O Mateuzinho, que pode ser uma alternativa ao Varela, mas para mim hoje a grande notícia para o Flamengo é a volta do Felipe Luiz. Sim. Porque volta bem, inteiro, né? 90 minutos com regularidade, participando de gol, cruzando na cabeça do Gabigol. Então, é um Felipe Luiz que oferece muito pro Vitor Pereira. Pra mim, casado com o Mateuzinho, sabia? Sim. Porque quando ele fica, ele precisa ter esse corredor que o Varela não dá. Exato. Pode ser também uma composição que equilibre mais o time. O Varela na Copa pelo Uruguai, ele até teve bons momentos atacando no momento ofensivo, mas não vem jogando bem. Mas ainda assim, o Mateuzinho eu fico ainda com uma pulga atrás da orelha, porque é um jogador que já teve esses lampejos, mas não consegue sustentar, não consegue ter uma regularidade. Mas ainda assim, pensando num Flamengo que está se construindo sob o comando do Vitor Pereira, ter o Felipe Luiz de volta nesse momento próximo do jogo contra o Palmeiras, como um ensaio também para o Mundial, é muito importante até para a consolidação desse time, de uma ideia e a capacidade de oferecer variações para o time que o Felipe Luiz tem, pelo repertório dele. Um cara que pode jogar por dentro, que vai bem quando chega à linha de fundo também, defende muito bem. Isso é fundamental para um treinador que está começando o trabalho no Flamengo. Ele falou depois do jogo sobre acertar o Flamengo defensivamente. Quando o Flamengo não tem a bola, o Flamengo ele acha que o Flamengo não está acostumado também, até porque o Flamengo propõe muito jogo. Então, quando muito, o Flamengo está fazendo uma marcação no meio ali. Mais bloco baixo, como a gente costuma dizer agora. Acho que aqui. ele está olhando para o Mundial, então ele fala isso. Ele está dizendo que... mas eu não sei se o Real vai ter 80% de posse. O Flamengo costuma ter muita posse. Por isso o Flamengo não está nem acostumado a sofrer, a ser encurralado. Talvez no Palmeiras também não consiga fazer isso. Independentemente de quem vai ganhar o jogo, o Flamengo não está acostumado a ficar lá atrás. Não é do Flamengo, ao contrário, tem muitos talentos, está sempre na frente. E ele fala disso que, ofensivamente, está muito feliz, e não tem como ser diferente, porque sabe da qualidade de quem está ali. Acho que tem 2 dúvidas para a temporada, assim. É o Varela com o Mateuzinho. Eu acho que o Varela joga esses jogos principais, pelo que ele é, pela bagagem, acabou de chegar de Copa, tem mais casca para jogar um jogo desse. Dá uma segurança defensiva maior pensando no Mundial e até no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, pois é, para esses jogos. Depois vamos ver se o Mateuzinho vai
se tornar um Rodinei da vida e, não defendo bem, mas aqui lá na frente eu que mando e, enfim, até tomar a vaga do Varela. E acho que tem uma briga na zaga ali muito boa, gente. Hoje Pablo e Fabrício Bruno foram titulares. E o Fabrício fazendo gol, jogando bem. O próprio Léo Pereira jogando bem. Não é aquele Léo Pereira que assustou o torcedor lá, porque ele é bom jogador. Ele chegou num... Recuperado pelo Dorival, né? Então, ele teve um início muito ruim, mas depois ele se recuperou muito bem. Eu acho que é só ali, porque depois é o Thiago, o Gerson, enfim. Agora, eu pergunto, terça-feira, põe os 11 que vão jogar contra o Palmeiras ou faço o de hoje? Ele disse que... Faz a mesma coisa de hoje. Não, ele disse que a última... Descansa quem cansou hoje. Eu acho que ele vai de reserva terça-feira. Ele falou que a última partida do planejamento com os titulares era hoje, com uma semana de descanso pro Palmeiras. Com os titulares seria com todos hoje, inclusive isso. é o que ele queria. Porque quem não começou jogou também. O departamento de fisiologia não permitiu depois do jogo lá no Espírito Santo, porque senão ele teria usado todo mundo hoje. Eu acho que ele descansa já pro Palmeiras. Acho só que o problema, desculpa, Paulo, esse teste que o Mauro citou, que ele espera ver para defesa, ele e Vitor, o Campeonato Estadual não vai oferecer. De jeito nenhum. Talvez o Palmeiras ofereça, mas o Palmeiras não vai fazer o Flamengo marcar em bloco baixo também. Exato. Como é possível que o Real Madrid faça. Então, muito testado nesse aspecto não vai ser. O Flamengo que venceu no Maracanã, o Nova Iguaçu, por 5-0. E a torcida do Flamengo já começou a cantar nas arquibancadas do Maraca. O Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. E não é brincadeira, não. De fato aconteceu. Mandei até aqui para a produção. A torcida do Flamengo já, é claro, na expectativa. E tem a Supercopa do Brasil antes, né? Contra o Palmeiras no dia 28. Tanto que o Vitor Pereira... Hoje ele colocou um time misto do Flamengo em campo nesse jogo. Os titulares entraram depois e deram a sua contribuição. Mas tá aí, Vamp, vale toda essa empolgação pelo Flamengo? 5-0 contra o Nova Iguaçu. O Flamengo que ouviu vaias no último jogo. No último jogo teve vaias. Ouviu vaias. Mas essas vaias foram lá e... Já diria pilhado, que loucura, irmão. Essas vaias foi, R$400 de ingresso lá no estado do Espírito Santo. Quando o Flamengo ganha a Libertadores, tem um vídeo também que os jogadores do Flamengo começam a gritar também. Real Madrid pode esperar, a hora vai chegar. O Davi Luiz fala, calma, gente, peraí, pelo amor de Deus. O Davi Luiz ainda faz um tom de brincadeira, o torcedor também se empolga, né? Mas não vamos esquecer que tem a semifinal, viu? Teve vários clubes brasileiros que bateu e ficou. Tá dando uma rogadinha aí, Vamp. Na hora, tô secando mesmo. Você, na Copa do Mundo, campeão do mundo e tal, a sua torcida, a gente já conhecia muito antes da Copa do Mundo começar. Agora você também campeão do mundo de clubes pelo Corinthians, né? Você também dá aquela secadinha no representante brasileiro, né, Vamp? Eu? Se eu dou uma secadinha? Claro. Sim. Secadinha não, sou sincero. Eu sou seca, como é aquele seca pimenteiro. Aquele, você vai em hotel, não tem aquele, fica lá com um negócio de ficar, como é? Um secadora. É aquele mesmo, 22 válvulas. 220, né? Ter 110, eu sou 220. 220. Eu não falo logo antes, viu? Pra depois não dizer, agora... Quer comentar depois que não deu certo. Já tô falando, torço contra mesmo. Mas contra o Flamengo ou contra qualquer time brasileiro? Um monte. Depender de quem tem. Se for no Corinthians. Mas pesou ainda do Vitor Pereira pra lá, né, Vamp? Agora, o Vitor Pereira já queria que fosse bem antes. Agora que vai ficar mais fácil ainda pra mim. E se fosse o Corinthians também, a torcer contra? Não, Corinthians não. Corinthians e Vitória aí não tem como torcer contra. O Vitória empatou na Copa do Nordeste, tá vendo aqui? Ufa aí, ó. Santa Cruz. Mas eu vou falar assim, o campeão africano é o time marroquino mesmo, né? Sim, tem 2 do Marrocos. Né? Vai ter 2 times. Não, quem vai jogar? Acho que tem 2 do Marrocos, não tem? Não, o Real não vai jogar. Tem o Wydad Casablanca. Porque... E o Al Ahly do Egito. O Al Ahly vai jogar... Sabe por que o Al Ahly vai jogar? Porque ele foi vice-campeão, ele perde a final. Isso foi. Então, o representante marroquino, ele vai jogar, porque se ele não fosse campeão da África, ele jogaria. Porque ele é o campeão do país. E aí eu tava olhando, o Al Ahly vai jogar porque foi vice-campeão. O Al Ahly também é igual o Auckland City, tá todo ano, né? Mas assim... O Flamengo tem mais time. Vai pegar... Eu queria que o Al Ahly estivesse do outro lado. Vai ser o time marroquino
contra o Al-Hilal, né? Na verdade, o representante de Marrocos é o Wydad Casablanca. Vai pegar... o Al-Ahly, que é o representante... Eu sei, mas você tá falando assim... da África, né? Não vai estar no grupo do Flamengo, o Al-Ahly. Ele vai estar no outro lado, no grupo do Real Madrid. A semifinal... O jogo para ir para a semifinal é o time do Marrocos contra... Real. Deixa eu dar uma conferida aqui. Contra esse time aí, que é da Arábia Saudita, pô. O time do time que era a base da Copa. É isso que eu tô falando. O Flamengo vai pegar o vencedor de Wydad Casablanca versus Al-Hilal. É isso que eu tô falando. É isso, tá aí. Por isso que eu tô falando que o Flamengo ele vai pegar ou a base da seleção de Marrocos ou a base do time que é isso que eu tô falando. Eles estão cantando antes. É isso que eu tô falando. Você entendeu? Eu ainda queria que o Al-Ahly tivesse dessa chave aí, o time do Marrocos tivesse cá. Que o Al-Ahly é bom também. É a base da seleção do Egito. Sim. E aí esse tipo de coisa. Aí na chave do Real Madrid, sim. A gente vai ter o primeiro jogo. Al-Ahly do Egito contra Auckland City, da Austrália. E aí depois pega Seattle Sounders, né, o vencedor desse jogo. E desse jogo, Seattle Sounders versus Al-Ahly ou Auckland City, nós vamos ter o adversário do Real Madrid na semifinal. Eu tô aí esperando o Tico voltar, que eu vou meter 1000zão nesse jogo aí. Vou recuperar no Mundial. No Brasil da Libertadores é bem complicado, mas eu acho que eu tenho uma grande chance. Na Supercopa você vai também? Na Supercopa você vai também? Vou. Vai torcer pra quem? Palmeiras. O quê? Primeira vez na sua vida. Sabe o que o cara falou pra mim? Sabe o que os caras falaram pra mim? Mas você não é Corinthians? Eu digo, o que tem? Eu não posso apostar, não é? Você vai pra loteria, quando você quer ganhar na loteria, você tem que apostar. Muito corintiano vai torcer pro Palmeiras, por causa do Vitor Pereira. Muito. Flávio, quando você joga na loteria, você quando joga, quem joga na loteria, ele joga no time dele? Não. Ele não tem que apostar em outro? Não, pra você ter uma ideia, Flávio, no jogo do Corinthians que eu fiz agora, contra o Água Santa, o Kaique Silva tava ali do lado da torcida do Corinthians. Foi um negócio de louco, o Kaique falou. Os caras perguntando quanto foi o jogo. Flamengo. Os caras estavam desesperados. Tem que meter um telão ali no Corinthians só pra esse jogo. Porque os caras estão zicando o Vitor Pereira no Flamengo. É um negócio impressionante. Se eu fosse o locutor da Neoquímica Arena, já começava a anunciar o placar do jogo do Flamengo. Acho que empatou esse jogo, né? Essas gozação é boa, tem que ter. Lá no Rio, lá em Cariacica tá 0. Hoje não. O torcedor viu. Levou gol. Hoje não. Não, hoje não é. Não, só com coisa ruim. Agora o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele é um baita gozador, né? Então. É uma das coisas mais legais que eu falo. É brincadeira natural pilhado aqui? Eu no Rio, quando eu era repórter, ficava lá no Maracanã, e a torcida do Flamengo era diferente mesmo, tinha charanguinha, era um negócio muito divertido. Então, eu não consigo torcer contra o Flamengo, salvo exceções, por causa dessa coisa da charanga, da simpatia que tinha do Flamengo e tal. Sempre foi legal. Agora, no meio deles tem um monte de gozador. Isso aí é o mesmo cara que falou que o como é que era melhor que o Eto'o lá que eles falavam? O Albina. O Albina é melhor que o Eto'o. É a mesma coisa, são os sacanas que lançam o negócio aí. O Real Madrid não tem a menor ideia de com quem ele vai jogar esse tal Mundial. Sabe nada, zero, sabe nada. Zero. Para, Flávio. Não tem a menor ideia. Já começou de novo, ó. Isso, inclusive, é um baita incômodo pra ele. O Flávio já pecou com o negócio do Bragantino, que eu vou lembrar. Olha uma cacetada que o Bragantino tá tomando. Maior que São Paulo. Já errou nessa. Não errei, não. Mantenho isso. Flávio, você falar Bragantino é maior que São Paulo. Flávio, você falar que o Real Madrid não sabe quem é Flamengo. Não sabe quem... Esse torneio, ele não tem a menor ideia. Tudo bem. Quem vai jogar, não sei o quê. E eles não sabem qual é a camisa do Flamengo. Torcida do Real Madrid não tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Uma coisa é o Brasil olhando o Real Madrid, outra coisa é o Real Madrid olhando o Brasil. Pô, tem uma série que eu até indiquei pro pessoal na Superliga. O Florentino Pérez, ele tá pensando numa Superliga. Você acha que ele tá preocupado em saber cor da camisa do Flamengo? Não é nem cor de camisa, sabe nada. Tem algumas coisas. Aqui na Rádio Jovem Pan já voltamos com Canelada pra você. Mas tem algumas coisas assim. Seguimos no YouTube, vai lá, Vamp. Mas tem algumas coisas assim que o Flávio fala, por mais que a gente discorde, mas tem um fundo de verdade mais verdadeiro. O Guardiola falou assim, ó, o River Plate lá da Argentina, no Mundial, eu sei. O River Plate. E o River Plate... Não, o Guardiola falou. Ele errou, né, na época do Mundial. O River Plate falou do Marcelo Galhardo. O Guardiola é doente por bola, ele acompanha tudo. E agora você viu... Isso... O treinador de Portugal, você falou que ele falou, eu tô observando
A seleção do Marrocos tem vários jogadores que jogam na Grécia, não tinha ninguém. Não, mas peraí. Deixa eu falar um negócio. Criança lá que Ó, pra mim isso é desinformação, num mundo tão globalizado, o cara tem que saber, não é possível não saber. E aí o Flávio ia infartar se ele tivesse aqui. O Flávio tá bom o seu coração, né, Flávio? Graças a Deus, porque ele ia infartar se ele tivesse aqui no dia que a gente falou que o Brasil tem a 5ª melhor liga ali, o 5º melhor é daquela liga do mundo. Aquele é um alemão que gosto. Não, nós falamos aqui. Nós fizemos. Agora você vai concordar Tava eu, Vampeta, Pipeira. Você não acha que o Campeonato Brasileiro não está entre os 6 melhores campeonatos do mundo? Porque se você pegar assim, ó, o campeonato... Depende, você tá falando em quê? Não, ó, você vai pegar assim, Premier League, né? Você vai pegar, você vai pegar lá o campeonato inglês, espanhol... Pera, o inglês, o A e o B já é melhor que o Brasil. Quem? Não tô brincando, não. A segunda tudo bem, não. Vocês estão entendendo que é a segunda divisão. Pode botar, não,